Olá, Brunozinho estudioso, bem-vindo a mais um Lesa, a lição da Escola Sabatina em áudio e em vídeo aqui no YouTube. Bem, estamos aqui no nosso terceiro trimestre de 2016 com o tema do papel da igreja na comunidade. Está sendo bastante interessante porque estamos indo para o lado prático, até para o lado social. Interessantíssimo o que a gente estudou também sobre o ano do jubileu. Bem, então vamos lá, hoje é quinta-feira, 14 de julho, e vamos para a leitura do nosso verso temático da semana, que está em Salmo 146, do verso 7 ao 9, ok? Deus faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome, o Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Sim, aqueles que eram largados estavam à margem da sociedade. Vamos lá. Não é suficiente ter a verdade, por mais maravilhoso que isso seja. Em Isaías 58, o povo de Deus era fervoroso em suas formas e práticas religiosas, mas deficiente na aplicação da fé na vida prática. Deus está chamando a sua igreja hoje a ser uma força para o bem, ecoando o chamado aos profetas do Antigo Testamento, para que o povo demonstrasse a verdade sobre o caráter divino. Bem, de que maneira a igreja local e a igreja mundial podem cumprir o chamado divino no aspecto da justiça social? Bem, primeiro, igreja local, nós estamos falando de uma igreja, lugar, depende de qual é a sua denominação, qual é a sua religião que você professa. A questão é a seguinte, a gente está focando aqui um pouco, o estudo está direcionado agora, falando no caso de uma igreja que tem uma organização mundial. A igreja tem uma organização mundial, a igreja católica tem uma organização mundial, a igreja adventista tem uma organização mundial. Então, essas igrejas elas podem atuar nos dois âmbitos, tanto numa igreja, comunidade, quanto uma igreja atuando no mundo como instituição. Então, vamos ler Salmos 82, verso 3, para ver como é que pode ser que essas igrejas possam atuar dessa forma. Então, vamos lá. Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e com o desamparado. Então, ok. Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Isso aqui eu enxergo, pelo menos, da forma que é para fazer com que as coisas aconteçam de forma justa. Essas pessoas que são fracas, que não se impõem, ou que acabam deixando os outros porque elas não querem aparecer, ou elas não querem confrontar ninguém, elas acabam sempre ficando jogadas à margem, porque as pessoas ficam acreditando a lei do mais forte, a lei do mais apto, então todo mundo que é mais fraco é o que é marginalizado, é jogada, abandonada, essa pessoa fica realmente numa situação deplorável. Então assim, como comunidade, você pode ajudar num coletivo de pessoas, que é o que a gente chama de igreja, né? Atuando ali dentro de um perfil, tanto dentro da comunidade de pessoas que frequentam a igreja, não vamos esquecer disso, quanto atuar na região próxima. E em questão mundial, uma organização maior, você pode ajudar isso de fato com todos os tipos de injustiças que você vê no mundo, a igreja se posicionando contra isso, a igreja atuando contra isso, até talvez em tribunais, ou talvez ajudar pessoas com mantimentos em questões de fome, de guerra, entendeu? Pode ser feito com médicos, ok? Ser correto com o aflito e desamparado, não se aproveite daquele que vem te pedir socorro, ok? Isso eu acho que eu enxergo muito fácil quando você tenta se aproveitar de alguém que precisa de alguma coisa, entendeu? Lembra de Esaú e Jacó? Né? Esaú e Jacó. Esaú estava ali, por mais que ele estivesse errado, porque ele estava nem aí para a herança que ele ia receber, ele estava pouco se importando naquela hora, mas Jacó usou de uma oportunidade para enganar. Então, na verdade, entendeu? Isso, é bem esse tipo de situação. Seja qual for a necessidade da pessoa que vem te pedir, trate-a com respeito e de uma forma correta. Não se aproveite de alguém por uma oportunidade. Chantagens e coisas do gênero. Bem, vamos ler também Isaías 1, verso 17. 1, verso 17. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Aprender a fazer o bem, para mim, pode ser tanto quanto realmente aprender alguma coisa que seja boa para se fazer, quanto a você se condicionar a tentar fazer o bem. Então, você tem ali a questão da igreja local,
que você pode fazer aí, é a mesma coisa para mim, local, mundial, você tem clubes, você tem geralmente clubes de férias para cristãos, ou você tem às vezes acampamentos de carnaval, retiros, né, que a gente fala, mas que é quando você se afasta um pouco dessa bagunça que é o carnaval, que não é uma coisa muito cristã, né? E você vai fazer uma reunião com seus amigos, fazer comunhão com Deus, ficar um tempo de oração, se divertir e brincar também, certo? E porque cristão brinca, cristão se diverte, sabe? Cristão faz isso. E aqui você tem a oportunidade também nos clubes de... Seria uma espécie de escoteiros, para quem não conhece, né? São os aventureiros, são os desbravadores. Você aprende muita coisa ali, foca em crianças, começa ali com 6 anos, vai até os 15 anos. Então tem muita atividade ali, você pode aprender nessa faixa tão importante de aprendizado, essa esponja depois dessa revolta que vira, que você pode aprender muita coisa útil, sabe? Ter um contato gostoso, não ficar somente jogado em videogame, computador, tablet, celular, ok? Você tem muito mais do que isso para fazer na vida, e ali eles mostram, ensinam e dão valor a essas coisas. Atender e repreender o opressor, isso aqui no âmbito pessoal é muito importante, que a gente tem mania de pesar, eu gosto de todo mundo, aí você tem um amigo que sempre está pegando no pé do outro, e você vê que aquilo está passando do ponto de ser uma mera brincadeira. E você fica assim, cara, não, é brincadeira, só que você vê que o outro está sofrendo, você vê que o outro está sofrendo, você vê que outra parte está sofrendo. Cara, cabe a você dizer, se eu amo os dois e tem um que está machucando, cara, tem que amar esse cara também, porque não é porque o outro ali está ali, é brincadeira, eu gosto dos dois, eu não quero estragar ninguém. E tem horas que você tem que tomar uma posição. As pessoas não querem mais se meter na vida dos outros, não deixa todo mundo fazer o que pensa da vida. E quando eles fazem isso e deixam todo mundo fazer o que pensa da vida, a gente acaba simplesmente largando todo mundo, e todo mundo se sente sozinho no final das contas. Então mostrar também que você está ouvindo, você está prestando atenção no que o outro está sofrendo, ele vai ficar grato com você. O outro, ele vai dizer assim, nossa, tem alguém que se importa com o que eu faço, estou fazendo bem, se estou fazendo mal, sabe? Tem gente sério que ela faz coisas ruins porque ninguém se importa se ela está fazendo ou não. É bizarro, eu sei, mas é verdade. Tá bom? Então a gente tem esses dois pontos aqui. E também tem, assim, você tem a parte do direito do órfão, perder a causa das viúvas, simbolizando os necessitados. Os necessitados, no caso da Igreja Adventista, por exemplo, que eu tenho mais conhecimento, a gente tem a ADRA, nós temos a ASA, Assistência Social Adventista, que realmente faz serviços sociais em casos de guerra, enchentes, países com problemas sérios. Eles vão lá com mantimentos, vai com arrecadação, seja roupa, seja o que for, construir casa. Vai lá fazer sempre uma assistência para as pessoas, vai lá seja com médicos, com o que for necessário para levar as pessoas a isso. E eu conheço casos de você ter reuniões assim, na localidade também prestando serviços sociais em menor escala, obviamente, mas importante. Então eu recomendo também que você reconheça a sua sociedade, onde você está envolvido, porque assim como a gente tem que conhecer a Deus, para que possa através disso ter contato com Ele, a gente pode conhecer a Deus pela Bíblia, você pode sair de onde você está e conhecer as pessoas ao redor, para que você possa ajudar a sua comunidade. Bem, novamente, minha opinião, minhas conclusões, cheguem nas suas próprias. Uma igreja está localizada numa comunidade urbana infestada de violência pelo uso de armas. Em 2011, a clara voz profética de seu pastor soou uma grande cidade, durante um congresso sobre uma missão urbana. Aqui estão as amostras das ideias apresentadas em seu discurso. Abre aspas, os cristãos precisam deter a marcha da morte, fecha. Referindo-se à história da Bíblia, que relata a ocasião em que Jesus deteve o cortejo fúnebre do filho da viúva de Naim. Ele explicou que a igreja não podia ficar de braços cruzados enquanto a violência nas ruas aumentava em sua comunidade. Ele perguntou ao auditório, abre aspas de novo, somos simplesmente uma igreja que se levanta para fazer discursos fúnebres? A questão não é perguntar a Deus por que o Senhor permite o sofrimento, pois Deus diz por que é que vocês permitem o sofrimento. Fecha. Essa igreja também é muito ativa no desenvolvimento da comunidade. Durante os 7 anos, o coral da igreja saiu às ruas. Eles cantavam, distribuíam folhetos e ofereciam o serviço da igreja aos que tinham qualquer necessidade.
A partir desse contato com a comunidade, a igreja ajudou a vizinhança em inúmeras formas e proporcionou muitos benefícios aos necessitados. Através de vários programas, a igreja fez grande diferença onde? Na comunidade onde estava. Essa igreja é um exemplo. Muitas maneiras pelas quais outras igrejas devem fazer força para servir e curar as suas enfermidades dentro da comunidade, ok? Então esse foi o estudo de hoje sobre como uma igreja também pode atuar na comunidade. Eu divago muito quando eu fico falando, então espero que você me desculpe por isso. Eu te agradeço pela sua paciência e não se esqueça do ano bíblico, Provérbios 16 a 19, ok? Provérbios capítulos 16 a 19. Ok? Muito obrigado, se inscreve no canal, todo dia tem um pouquinho aí do estudo. Amanhã a gente faz uma sinopse para o fechamento da semana, porque sábado começamos um novo tema, ok? Bem, vamos então dizendo tchau, dá um like aí, dá uma ajuda e um grande abraço, te espero amanhã. Até, tchau, tchau, hein?